Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. A gente sempre aqui batendo um papo agradável com pessoas agradáveis. E hoje eu estou recebendo aqui o João Godoy, que ele é vice-presidente do Conselho Regional de Odontologia. Além disso, gente, ele é cirurgião dentista, pós-graduado em cirurgia bucomaxilofacial, até um trava-língua esse negócio. Especialista em gestão de saúde pública, mestrando em perícias forenses, professor de ética e bioética e servidor público do município de Paulista. João, seja bem-vindo. Obrigado, satisfação estar aqui em Caruaru, chegando já com essa chuvinha, satisfação estar aqui participando desse projeto bacana. Enfim, espero que a gente consiga bater um bate-papo legal aqui hoje. Mas eu costumo, quem está nos acompanhando aqui, principalmente a gente está aqui no Lambreta Café, ele já sabe como é, o Anderson já sabe como é que funciona aqui. O nosso cafezinho é assim, a gente vai tomando café, vai conversando, batendo papo, mas quando a gente vê que o café está terminando, é sinal também que a conversa vai acabar. Vou tomar devagarzinho então para render mais o negócio aqui. Quem souber essa arte vai dominando a arte de conversar. Mas brincadeiras à parte, a gente vai logo falando de um dos motivos de você estar aqui é justamente o Conoagreste, que vai acontecer a partir, eu vou dizer a partir de hoje, que o cafezinho vai ser exibido no dia 5/6. Fala pra gente mais sobre esse Conoagreste, esse congresso de odontologia. Perfeito. Na realidade é um momento que o Conselho entende de tentar trazer esse aprimoramento, esse conhecimento maior aos profissionais que não estão na capital, né? A gente sabe que é muito fácil, assim, eu diria que é muito confortável você promover um grande evento na capital. Você tem uma estrutura de aeroporto, você tem voo toda hora chegando e saindo, você tem uma estrutura de hotéis que acomodam a maior parte das pessoas. Quando a gente tende a interiorizar, mais complica um pouco. A gente iniciou ano passado fazendo o Congresso do Sertão lá em Triunfo. Foi um desafio imenso, justamente por conta que a gente gosta de trazer nomes nacionais da odontologia. E esse ano não poderia ser diferente, a gente tentou trazer uma cidade maior como Caruaru, uma potência já, tentar casar com o período do São João, para ser um atrativo turístico também. Aí né? chama, né? O maior e melhor São João do mundo é aqui em Caruaru. E juntar justamente com essa parte científica que é o Conoagreste, né? O Congresso de Odontologia do Agreste Pernambucano. E a gente diz, fazer na capital é muito fácil, porque a estrutura que a gente tem, quando a gente tende a levar para o interior, a gente tende a beneficiar esses profissionais que estão no interior. Porque muitas vezes você quer fazer um curso diferente, você tem que fechar seu consultório, pegar a estrada, ir para Recife, gastar lá com hotel, com infraestrutura, para poder se aprimorar e voltar. E aqui não, tá na porta de casa, você consegue fazer um jogo de cintura melhor, dar um pulinho lá no evento, aprimora um pouco e aí consegue, de fato, conciliar. Nos últimos anos, eu digo assim, nos últimos 20 anos, 30 anos, Caruaru, antigamente, tinha poucos cursos universitários. E se destacou muito pelos cursos, vem se destacando, né, justamente pelos cursos de odontologia. Aí eu queria que você falasse para a gente como é que é esse relacionamento do Conselho Regional de Odontologia com os cursos de graduação. Perfeito. Caruaru, de fato, sempre foi uma potência na parte da odontologia. Aqui a gente tem um dos cursos mais antigos do estado, quem dirá, eu acho que do Brasil também, a ACES. É um dos cursos de odontologia mais antigos que a gente tem de qualidade. E, de fato, a gente vem vendo essa modificação ao longo dos anos com a abertura de novos cursos, novas faculdades. Para você ter noção, até 2010 a gente tinha pouco mais de 4, 5 faculdades aqui em Pernambuco. E hoje em dia a gente está com 32 faculdades de odontologia. Odontologia e medicina. Medicina está com 28 e odontologia 32. Então, de fato, é um mercado que a gente vê que vem avançando, o mercado da educação. O Conselho vem se preocupando com isso também, porque são profissionais que vêm aí para atender a população e a gente fica preocupado com essa formação desses profissionais. Se de fato esses profissionais vêm bem formados para atender bem a população. E com essa quantidade de fato de faculdades, a gente imagina que não existe mestres, doutores suficientes e até campo de prática, para que esses profissionais de fato aprendam o que deve ser aprendido e vão para o mercado para atender de fato a população da maneira de excelência. Né? Então, a gente até teve o projeto que a gente iniciou ano passado, que foi o exame de proficiência. Para quem não sabe, o exame de proficiência é estilo o exame da OAB, exame de ordem, para a gente tentar identificar como é que está a formação dessa faculdade. Hoje em dia existe o ENAD, que é o exame que de fato faz aquela medição das faculdades, só que a gente enxerga que esse exame é um pouco deficitário. Então a gente estimulou
para que, de fato, os profissionais fizessem, não era obrigatório, porque para ser obrigatório ainda tem que se fazer uma lei federal. Então, era uma forma da gente fazer, de fato, ver como é que estava um experimento. E a gente incentivou que os profissionais recém-formados fizessem esse exame ano passado, para a gente ter um diagnóstico de como é que estava essa formação, e, de fato, surpreendeu. E a gente tende a caminhar, de fato, junto com medicina. É um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que já está avançando já, de medicina e odontologia ter, de fato, esse exame de ordem. Muito bom, porque, afinal de contas, cuidam da saúde dos brasileiros, né, dos pernambucanos. Fala para a gente, você junto com o Eduardo Vasconcelos tem dirigido o CRO e existem algumas lutas que vocês têm enfrentado ao longo dessa, digamos assim, dessa jornada, porque as pessoas pensam assim, não, a pessoa é presidente, vice-presidente, e está tranquilo, e a gente sabe que defende uma classe, é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Até mandar um abraço para o meu presidente Eduardo Vasconcelos, em breve está aqui junto conosco. Como você falou, são alguns projetos que a gente vem trilhando, não é fácil. A gente, além de estar na direção do Conselho Regional de Pernambuco, a gente tem a nossa profissão à parte também. Eu estava de plantão quase até agora, porque o cargo de presidente, vice-presidente e conselheiro é honorífico. A gente não recebe salário para estar lá, não. A gente, de fato, está lá representando, tentando identificar os caminhos daquilo que é a nossa profissão, daquilo que a gente escolheu para exercer o resto da vida. E uma das lutas que a gente vem encabeçando, isso começou com o Eduardo em 2019, foi justamente a questão do piso salarial. Sim. É uma lei, que é a 3999 de 61, que é a mesma lei de médico e dentista. Só que, como acontece aqui no Brasil, para o médico, os municípios respeitam. Para a odontologia, de fato, não vem respeitando. E a gente começou a ingressar com algumas ações na Justiça, tentando fazer com que, de fato, essa lei fosse respeitada nos municípios. Pra você ter noção, perguntar para você aqui, quanto é que você acha que o município, de fato, está pagando? Alguns municípios aqui de Pernambuco pagam um cirurgião dentista. Dê um palpite seu aí. 40 horas trabalhadas. Rapaz, pelo que eu conheço, assim, de 1.500... R$ 1.600 e exigir 40 horas semanais. Então, veja só, o estudo que se tem, né? São 5 anos de graduação, fora as especializações, enfim. Para, de fato, depois você não ser reconhecido, de fato, da maneira como merece. Então, é uma briga que a gente vem, de fato, impondo junto aos municípios, até o Estado também. Isso quando não chega aqueles editais de prefeitura, né, que joga lá para baixo, abaixo do... Abaixo ainda, para poder, com alguma gratificação, tentar chegar no mínimo estabelecido. Mas, graças a Deus, a gente vem conseguindo algumas vitórias, conseguimos chegar até o STF, Supremo Tribunal Federal, e foi interessante que é uma decisão que a gente promoveu contra o município de Gravatar. Tá? A Prefeitura de Gravatar tinha aberto um edital lá em 2020, e a gente entrou e foi recorrendo, e a gente ganhando em várias instâncias, chegou ao STF. Como vários outros estados do Brasil também estavam nessa luta de encabeçar contra o piso, o STF acolheu esse caso do CRO Pernambuco contra o município de Gravatar, e o que foi decidido vai valer para o Brasil todo. Então, veja aí, uma iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, que vive aí, de fato, uma vanguarda frente ao Brasil. A gente tem esperança que, de fato, até o final desse ano seja julgada essa decisão aí e que a gente alcance o cumprimento do piso. É uma situação assim, a gente ainda vive muita desigualdade nesse país. Às vezes a gente só olha para a desigualdade social, mas a gente também tem a desigualdade salarial. Tem. Porque existem os profissionais como os profissionais de odontologia que investem tempo, investem recursos, se abnega da... E um curso caro, né? Um curso Justamente. Você tem alguns colegas que são dentistas, você pergunta durante a faculdade ali a quantidade que a gente gasta, investe em material. Justamente. Eu conheço alguns, justamente por isso que eu estou falando. Porque eu lembro de casos assim de pessoas que venderam tudo que tinham para justamente se dedicar ao curso, abriram mão de tempo, de recursos e de um monte de oportunidade justamente para estudar odontologia. Você tem noção, na faculdade, para a gente levar o curso, todo mundo gosta de dar aquela farrinha de vez em quando sair, tomar um negocinho. E o curso de odontologia ele tem aquela mística diferente, que a gente dizia que a gente só podia beber nos períodos pares. Que é quando não tem que comprar a lista de material no ímpar, a gente se grava, opa, esse período eu vou gastar, não posso gastar com besteira não, tem que economizar um pouquinho. De fato, é um investimento que a gente faz. Né? É uma situação muito difícil. João, fala pra gente, assim, eu soube que vocês tiveram uma vitória junto ao CAD. Fala pra gente que vitória importante foi essa para a odontologia. Perfeito. Primeiro falar do CAD, né? O CAD é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico.
é uma autarquia federal, assim como os conselhos também. E uma das funções principais do conselho é justamente você fiscalizar. Fiscalizar o quê? A gente sabe que existem os códigos, né? Código Civil, Código Penal, Código de Ética. Mas sem tentar filosofar muito aqui para tentar destrinchar um pouco para quem está entendendo, para quem não é da área. Para que existem os códigos? A gente sabe que quando a gente está em convivência na sociedade, às vezes tem algum pensamento diferente. Eu sempre digo, quem morou sozinho sabe que se estabelece seus próprios costumes. Você cozinha, lava a louça na hora que achar que deve lavar, o banheiro, como você mora só, não é todo dia que você vai lavar o banheiro. Mas a partir do momento depois que você bota uma pessoa para dividir o apartamento ou a casa com você, você vai repetir os mesmos comportamentos, vai entrar em atrito. Então, de fato, na sociedade, para isso que existem os códigos. Então, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Ética da mesma maneira. Aquele comportamento que os colegas da profissão devem seguir para tentar viver em harmonia. E uma das coisas que o Conselho pregava é justamente essa questão da não mercantilização. Você não está expondo preço, está expondo promoção, que a gente entende que saúde não é mercadoria. Você não pode, por exemplo, dar um diagnóstico sem examinar o paciente, dar um preço, você não vai examinar a boca do paciente, saber o que de fato ele precisa para dar um valor ali. Entendeu? E a gente brigava, batia muito com isso, né, nessa relação de preço. E aí o CADE veio e proibiu os conselhos do Brasil de fiscalizar essa questão de preço, de mercantilização e promoção. E aplicou uma multa de 50 mil dia se a gente descumprisse essa notificação. Foi, eu disse, rapaz... E aí a gente recorreu, entrou na justiça, graças a Deus ganhou, o juiz da do TRF5, a Vara Federal, entendeu que de fato a função do conselho é fiscalizar os limites da odontologia, os profissionais da odontologia. Entendeu que de fato está na peça dele lá explícito. Saúde não é mercadoria. Então, foi uma vitória, graças a Deus, a gente entende que foi uma vitória importante, não só para os profissionais, mas para a população também, que não fica com aquele viés só do preço, mas sim da saúde, que é o principal. É isso que eu ia perguntar, como é que vocês lidam com até com a fiscalização desse cenário de que muitas vezes a profissão é mercantilizada e acaba justamente despendendo só para o lado comercial e pouco para o lado profissional, né? Isso, é uma luta, como a gente está falando, é uma luta diária que a gente trava. Hoje ano passado, foram 4 conselhos no Brasil que mais fiscalizou, foram mais de 18 mil fiscalizações. De fato, é uma vanguarda de fiscalização aqui em Pernambuco, é boa. E é um desafio, porque, de fato, para o profissional entender que o papel do conselho, primeiro é fiscalizar, já fica um pouco retraído, né? Mas quando ele entende que você punindo o mal profissional, você está privilegiando o bom, aí a gente entende o andar da carruagem, como é que funciona. E, de fato, a gente investe muito nessa questão de fiscalizar preço, fiscalizar promoção, fiscalizar como é que estão essas condições de trabalho que esses profissionais estão dando para a população no atendimento. E, às vezes, é uma parte um pouco ligada à vigilância sanitária, mas que o Conselho também faz esse meio termo dessa fiscalização. E, nos últimos anos, assim, a gente vê justamente o profissional de odontologia ganhando novas possibilidades de exercer sua profissão até em outras áreas, como no caso da estética. Como é que vocês enxergam essa situação? A odontologia avançou muito, muito mesmo. Eu acredito que até hoje, eu sempre digo, que eu tenho um paciente que eu estou lá atendendo no consultório, a gente pode entrar, e aí espera um pouquinho, a secretária espera também, dá uns 5 minutos, daqui a pouco ela vai, passa 10 minutos, não volta. Eu digo, o que aconteceu? Estão assaltando aqui o consultório. Quando eu vou olhar, tá o paciente agarrado. Não vou, tô com medo, tenho medo do barulho do motor e não sei o quê. Porque, de fato, é uma coisa que antigamente assustava, né? Sim. Tem gente que tem trauma de dentista. Se você colocar no Google aí, dentista é filme de terror. E né? Se pegar os dentistas da Índia... Pronto, exatamente. Aquele negócio que balança sua cabeça para dar... Que arranca. Mas, graças a Deus, a odontologia tem avançado bastante. Então, em todas as áreas. Tanto na questão dos equipamentos, como na questão também das áreas. E hoje, o cirurgião dentista passa praticamente os 5 anos do curso estudando a face. Pra você ter noção, tem muita gente que não sabe, mas se você sofre uma fratura, deve uma queda de moto, fratura a maxila da mandíbula, quem vai fazer essa junção, esse conserto, vamos dizer assim, do seu rosto é um cirurgião dentista. Justamente bucomaxilo. Você vai aqui no serviço do HRA, que é o Regional do Agreste, é o pioneiro dos maiores do Brasil nessa parte de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é o cirurgião dentista. Então, além dessa parte de patologia, de traumas, também vem essa parte da estética. Esse avanço da estética que o dentista vem fazendo muito bem também. Obviamente, desde que bem preparado. A gente bate muito para que os profissionais que passem para essa parte estética estejam bem capacitados. Não adianta você fazer um curso em um final de semana e achar que você está pronto para fazer um procedimento que não está. Você pode até fazer, mas se der errado, tenho certeza que você vai ter dificuldade para reverter.
E não é isso que a gente quer que de fato o profissional esteja completo ali, sabendo fazer um tratamento bem feito para a população. Que coisa boa, João. Eu acho muito importante assim a gente trazer isso para o nosso cafezinho aqui, você que nos assiste. É muito importante a gente debater os diversos cenários. Mas agora, fugindo aqui um pouquinho do contexto da odontologia. Caruaru, capital do forró, será que esses dentistas vão aproveitar esse congresso? Pai, demais. A gente vê alguns grupos aí sendo formados no WhatsApp aí, o pessoal tá super empolgado, tanto com a programação do congresso, como o pós-congresso também, que para muitos é o mais importante, né? É hora de você rever aqueles amigos que você não via faz muito tempo na faculdade, enfim, tentar rememorar as histórias, até porque, como eu disse, Caruaru sempre foi um polo de faculdade e universidade, então vinha muita gente estudar aqui em Caruaru. E esses estudantes muitas vezes se formaram aqui e voltaram lá para as suas cidades. Então, de fato, é um momento de você se reencontrar. E como a programação do São João também está bem atrativa aí, então verdade. Eu creio que... Final de semana promete. Gente, eu queria estar conversando mais, mas o cafezinho dele já baixou geral, viu? Tá feito tanque de combustível Tentei na tomar reserva. conta-gotas aqui, o café é muito bom, por sinal. Mas a conversa, infelizmente, ela é curta. Eu que fiquei conversando aqui, olha, acabei não tomando tanto, que tá bem quentinho, mas o chocolate tá ideal para esse clima frio. Então eu queria agradecer você que nos assistiu até aqui, pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse bate-papo, e pode ter certeza, a gente vai estar sempre aqui trazendo pessoas novas, ideias diferentes, ideias novas. E muito obrigado, João, por essa conversa agradável. Foi uma satisfação imensa. Espero poder voltar em outras oportunidades para a gente conversar sobre algumas temáticas diferentes aí, e a gente está sempre à disposição. Vamos embora. Valeu, gente. Forte abraço.